Olá pessoal, há algumas semanas eu postei no site do Tec Concursos um artigo mostrando como foi minha técnica, minha metodologia de estudos para passar em concurso público. Eu passei em 6 concursos, todos eles bastante concorridos. E se você não assistiu o vídeo e não leu o artigo, vale muito a pena. O endereço é esse aqui, tecconcursos.com.br/dicas dos professores, /como fui aprovado em 6 concursos. A partir daquele artigo surgiu uma série de mensagens, recebi muitas mensagens de alunos querendo debater sobre técnicas de estudo. Um tipo de mensagem que me chamou bastante atenção, porque foi reiterado e por conta do desespero das pessoas que me escreveram, foi sobre o método das revisões. Então, um aluno desesperado, perguntando o que eu achava desse método. Por quê? Porque a pessoa não estava conseguindo estudar mais, ela estava se sufocando, se massacrando por conta desse método das revisões e queria saber qual que era a minha sugestão, minha orientação. Vamos lá, o que é esse método? Esse método está bastante em voga hoje. Se você for no Google e digitar método das revisões ou curva do esquecimento, virão dezenas e dezenas de sites, ou seja, é uma coisa que está muito na moda hoje em dia, todo mundo recomenda. A aplicação exata dele varia de site para site, cada site faz sua adaptação. Eu vou dar um exemplo aqui. Você estuda a matéria agora, você faz a primeira revisão já imediatamente, 10 minutos depois, a segunda revisão com 24 horas, a terceira tem site que manda você fazer com 4 dias, tem outro que manda você fazer com 7, depois disso, tem site que manda você fazer com 15 ou com 30 dias, depois com 2 meses, enfim. Teriam aí períodos programados para você revisar. Vou adotar o padrão de revisar na mesma hora, 10 minutos depois, 24, 7 dias e 30 dias. Vou adotar esse roteirinho só para simplificar a nossa fala. Então, com esses períodos aí programados, você para o que você está fazendo e vai revisar. Revisar como? Grande parte desses sites não entram em detalhes sobre como, mas tem gente que dá uma lida de novo no livro, pegando as partes que foram sublinhadas. Quem faz resumo, volta no resumo, enfim. Seria de alguma forma você fazer uma revisão teórica daquilo que você estudou, ou ontem, ou há uma semana, ou há 30 dias. Tá? O embasamento científico que todo mundo traz é um estudo de um psicólogo. Eu não sei, não vou ousar pronunciar o nome dele, mas eu mencionei o nome dele aqui no meu artigo. O nome dele é este aqui. Não vou nem ousar falar esse nome, mas seria esse psicólogo aí. Esse psicólogo teria feito um estudo que resultou na chamada curva do esquecimento. Como que é essa curva do esquecimento? Fui no Google, tem vários sites trazendo. Um primeiro aqui que eu achei seria do site queroserconcursado.com.br. Está aqui a tal da curva. Então, começa você, assim que você estuda, você tem uma retenção grande. Nesse gráfico aqui é uma retenção de 70%, assim que você terminou de ver a aula, né? Depois de 10 minutos, você já perde 30% do total aí, né? Cai para 45% de retenção. 24 horas depois você tem só 22% de retenção e depois de um mês você tem 0,5%. Ou seja, você já esqueceu tudo. Temos uma outra curva aqui em outro site, sambatec.com. O formato dela é o mesmo, ela é só muda o grau de decaimento, né? Você com 9 horas você teria 35% mais ou menos ali de retenção, e aqui ele está começando com uma retenção de 100. Enfim, cada site traz uma curva nesse formato, vai variar os valores mesmo ao longo da curva, mas a ideia é essa. Muito bem. Para você evitar que isso ocorra, você faz várias revisões ao longo desse tempo, uma com 10 minutos, uma com 24 horas, uma com uma semana, para você ir levantando essa curva e você não ter essa queda.
Seria como se você fizesse sucessivos deslocamentos na curva para você manter aquilo que você aprendeu. Ok? Por que que eu, Vitor, nunca utilizei esse método? Se tivesse que estudar hoje de novo, não utilizaria e não recomendaria para ninguém. Eu, Vitor, né? Eu não concordo com esse método, vou expor agora nesse vídeo. Se você já usa e gosta, beleza, continua usando. Não estou aqui para querer mudar o time que está ganhando, né? Se você experimentou, usou, gostou, beleza, continua usando. Se você experimentou e não gostou, para, é isso que eu quero te falar. Primeira coisa, me chamou a atenção sobre esses valores, porque assim, convenhamos, né? Você acabou de ler uma aula, passa 10 minutos e só reteve 45%, que estudo é esse? Esse estudo seu está medíocre. Passou a aula 10 minutos depois, eu lembro de tudo. O que é lembrar de tudo? É lembrar das exatas palavras que eu li na ordem que elas apareceram? Não, eu não estou falando de decorar conteúdo. Reter na memória a ordem exata de palavra, decoreba, é complicado mesmo. Na primeira vez em que eu leio alguma coisa, depois de 10 minutos eu vou ter esquecido tudo. Se nós estivermos falando de decoreba. Agora, se nós estivermos falando de aprendizado, poxa, a ideia central de um texto ou de uma aula, você tem que captar, gente. Que é o relevante. Na primeira vez que você estuda um assunto, você tem que estar preocupado com o quê? Em apreender, em compreender o cerne, a lógica central do que quer que você esteja estudando. Então, depois de 10 minutos, eu vou lembrar, sim, da ideia principal, no dia seguinte também, na semana seguinte também. Se eu não lembrar, tem algo muito errado com o meu estudo. Eu estou estudando de forma totalmente desconcentrada. Por exemplo, semana passada eu terminei um livro sobre investimento. O autor defende investimentos em ações como a melhor forma de você fazer seu capital crescer ao longo do tempo. Com certeza não lembro mais de nenhum trecho específico do livro, não me lembro de sequência de palavras, não me lembro nem de quantos capítulos tinha, mas as ideias centrais do autor eu consigo falar todas tranquilamente, porque quando eu leio algo, pela primeira vez, eu estou preocupado em compreender ideias centrais. Então, eu particularmente nunca botei muita fé nesse tipo de gráfico, não me diz muita coisa exatamente o que ele está representando. Como essa ideia começou a ser propagada, eu fui atrás, fui no Google, pesquisei aí o nome desse psicólogo e achei, aqui está aquele efeito, né, que é um outro site, dicasdeestudo.com.br, mostrando que as revisões tentariam mover essa curva para cima, né? A cada revisão você consegue dar uma movimentada na curva do esquecimento. Fui no Google e atrás do artigo original, do estudo original do psicólogo, e achei esse site aqui. Está aí na tela, eu vou deixar o URL também na descrição do vídeo. Então, aparentemente, esse é o estudo original do psicólogo que gerou a tal da curva do esquecimento. O estudo é grande, tem aí 9 capítulos. Eu vou, então, abrir com vocês aqui o capítulo 3, em que ele especifica o método de investigação. Para facilitar a nossa leitura, eu vou pegar esse conteúdo aqui, vou jogar num Word da vida, que aí facilita a nossa leitura. Bom, vamos lá. Para fazer um teste prático de uma forma de penetrar mais profundamente nos processos da memória, o inglês não é o meu forte, tá, pessoal? Se eu cometer algum equívoco, por favor, me perdoem. E dadas essas considerações que acabamos de fazer, então eu resolvi trabalhar com o seguinte método. A partir de consoantes do alfabeto e das nossas 11 vogais e ditongos, eu construí todas as possíveis sílabas com uma vogal entre dois sons de consoante.
Então, o que ele está fazendo? Ele está explicando que ele está formando sílabas a partir de todas as consoantes e sons vocálicos que existem lá no fonema dele. Colocando um som vocálico entre duas consoantes, ele vai formar sílabas. Então, essas sílabas, em uma quantidade de aproximadamente 2.300, foram misturadas e aí extraídas aleatoriamente e usadas para construir séries de sílabas de diferentes tamanhos. No começo, ele utilizou algumas regras para prevenir algumas construções indesejadas, depois, aparentemente, ele descartou isso. E aí ele continua explicando, o texto é bem longo. O que é importante extrair daqui? Que o estudo dele foi baseado em sequências de sílabas sem sentido. Então, ele passa várias sequências, as pessoas decoram, e depois, com 10 minutos, ele consegue quantificar exatamente qual o percentual que a pessoa se lembrou da série original de sílabas. Depois de 24 horas, novamente ele consegue quantificar exatamente o percentual que a pessoa reteve na memória e assim por diante, porque é uma sequência. Isso é muito diferente de estudar para concurso público. Se você estuda o capítulo de licitações, em que você vê que o objetivo é escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública, para uma determinada qualidade mínima, você ter o menor preço, você propiciar para todos os participantes um tratamento isonômico, você decora, não, você entende os princípios básicos de uma licitação. Você pode até não ter decorado exatamente o conteúdo do artigo 3º da lei de licitações, mas a ideia geral você captou, e essa ideia geral você não vai esquecer com 24 horas ou com uma semana. Percebe como é muito diferente? Então, como é que vai se medir exatamente qual que é o percentual de retenção do aprendizado, se uma coisa é reter a ideia principal, outra coisa completamente diferente é você decorar a sequência de caracteres. É meio complicado isso. Então, qual que é o motivo da minha crítica com relação aos métodos que se baseiam nessa curva? Em primeiro lugar, a curva foi feita para um contexto totalmente diferente, contexto de simples e puro decoreba. Se decoreba for o seu carro-chefe para passar em concurso, meu amigo, você está morto. Você não vai passar. Claro, pode até passar em concursos menos concorridos. Pega um auditor da Receita, você está morto. Você não tem a menor chance. Para passar em concursos de ponta de grande concorrência, o carro-chefe é sempre o entendimento, o aprendizado. Primeiro você entende a lógica, o cerne de cada capítulo de cada aula, e aí o decoreba, a memorização é importante? Claro que é, mas como um acessório, para você dar conta daqueles itens que não têm como ser entendidos e podem apenas ser decorados. Então, o primeiro ponto é esse. A justificativa científica, o embasamento científico para o método das revisões não foi feito para um contexto de estudo para concurso público, ou vestibular, ou OAB. Não foi. Foi feito para um contexto totalmente diferente de decorar sequências de sílabas sem sentido. Isso não tem nada a ver com estudar para concurso. Então, primeira crítica é essa. Segunda crítica. Quando você estuda para um concurso de ponta, pega um auditor da Receita, vai ter dezenas de matérias. Pega um ICMS São Paulo, vai ter 15, 16 matérias. É muita matéria. Imagina você levar 16 matérias, tendo que revisar cada aulinha com 10 minutos, com 24 horas, com 7 dias, com 30 dias. Você não vai andar para frente. Primeiro que fica um volume muito grande de revisões para você levar. É o efeito que dá nos alunos que me escreveram. As revisões estão me sufocando. E não é à toa, né? É muita coisa mesmo. Segundo, que coisas que dependem, atividades intelectuais que dependem de um cronograma muito engessado, segunda-feira eu vou fazer isso, depois de 7 dias eu vou fazer aquilo, depois de 30 dias, um cronograma muito engessado, tendem a dar errado. Pode dar certo? Até pode, mas é difícil. Por quê? Porque esse tipo de cronograma, ele tenta espelhar, tenta reproduzir aquilo como se acha que os homens, né, os humanos deveriam trabalhar.
né? Ah, seria ideal se todo mundo trabalhasse assim, como um robozinho. Mas ele não espelha a forma como de fato as pessoas trabalham. É difícil levar um cronograma rígido desse durante muito tempo, especialmente se tiver muita matéria. Se for um concurso de poucas matérias, até vai, você até consegue levar. Se for um concurso de muitas matérias, você não vai dar conta. Uma crítica bastante interessante sobre esses cronogramas engessados e a tendência ao fracasso que eles geram pode ser vista em livros que tratam daquela metodologia de trabalho que chama Scrum. É uma metodologia que ganhou muita fama na área de tecnologia da informação, mas hoje em dia vem sendo empregada em outras áreas. Ela prega uma determinada maneira de se trabalhar em equipe. Não casa exatamente com a forma como é o estudo para concurso público, porque o estudo para concurso é muito mais individual. Mas ainda assim é uma crítica bem interessante. Se você quiser ver mais detalhes, estou deixando aqui uma indicação de livro junto na descrição desse vídeo. Então, relembrando, por que as minhas críticas com relação ao método das revisões e a curva do esquecimento? Primeiro, ela espelha um contexto totalmente diferente, decorar uma sequência de sílabas. Tem nada a ver isso com estudar para concurso. Segundo, é um cronograma muito engessado. É muito difícil a gente levar isso durante muito tempo com muitas matérias. Isso aí tende ao fracasso. Você vai acabar se sufocando. Para deixar mais claro o porquê que isso gera um sufocamento, vou colocar um exemplo aqui na tela. Vou jogar aqui valores, né? Vamos colocar uma tabelinha aqui. Você fez um cronograminha seu aí para a semana, né? Vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E vamos supor que a gente está no mês de maio, por exemplo, sei lá, 1 de maio. Então, no dia 1º de maio, o que você vai ter que fazer? Vamos supor que você vai estudar uma matéria nova, você vai estudar licitações, beleza? Você vai ter que revisar o que você revisou no dia anterior, revisão do dia... Vou diminuir um pouco de colunas aqui, senão vai ficar muito exprimido. E vou mudar aqui o layout para paisagem. E vamos aumentar aqui as colunas. Você vai ter que fazer a revisão do que você estudou no dia anterior, que é o dia 30 de abril. Você vai ter que fazer a revisão do que você estudou há uma semana atrás, do dia 24 de abril. Vamos supor que no dia 30 você tenha estudado, sei lá, crase. No dia 24 você estudou juros simples. Você vai ter que fazer a revisão também de um mês para trás. Vamos supor que um mês atrás você estudou direitos e garantias fundamentais. E você vai ter que revisar o conteúdo do próprio dia 1º de maio. Aquela revisão de 10 minutos depois. Revisar do próprio dia 1 de maio, que foi licitações. No dia 2 de maio, mesma coisa. Você vai estudar um novo assunto agora. Vamos supor que você vai estudar atos administrativos. Você vai ter que fazer a revisão do dia anterior, que é o dia 1 de maio. Que era licitações, no nosso exemplo. Você vai ter que fazer a revisão de uma semana para trás, que é o dia 25 de abril. Vamos supor que no dia 25 você estudou medidas de posição. Você vai ter que fazer a revisão de 30 dias para trás. Vamos supor que 30 dias atrás você estudou princípios contábeis.
você vai ter que fazer a própria revisão do dia 2 de maio, que é atos administrativos, beleza? E assim por diante, todos os dias você vai ter que revisar um monte de coisa. Suponha que, por algum motivo, você teve um imprevisto na segunda-feira. Seu filho ficou doente, você precisou levar seu cachorro ao veterinário, seu chefe falou que você tem que fazer um trabalho em outra cidade, você vai ter que viajar. Enfim, você teve um imprevisto, não deu para você estudar segunda-feira. Meu amigo, na terça-feira você está lascado, porque você vai ter que estudar Atos, o que você não estudou do dia anterior, todas essas revisões aqui que você não fez, mais as revisões do dia 2. Se você tiver 3 dias seguidos de imprevisto, você não recupera nunca mais. Você vai ter que ficar uma semana só revisando para poder dar conta de pôr as revisões em dia. Repara como isso é muito frágil. Tem que estar tudo encaixadinho, tudo certinho, tudo perfeitinho. Isso aqui é frágil. Qualquer perturbação no sistema te complica todo. Qualquer sistema, na sua vida, não só em estudo, qualquer sistema que dependa de estar tudo rodando perfeitinho para dar certo, tende ao fracasso. Porque é muito difícil manter um negócio desse rodando durante muito tempo. Com isso, eu não estou querendo dizer que revisar não é importante. É claro que é. Isso é óbvio. É óbvio que a gente esquece de informações. Isso é óbvio. Eu não preciso de um estudo para me mostrar isso. A minha crítica é revisar desse jeito. Ninguém dá conta. Como é que eu reviso? Aí eu vou remeter vocês ao meu artigo, que foi o que eu apresentei na abertura desse vídeo. Como fui aprovado em 6 concursos, a URL está aqui na tela. Ali eu mostro que toda a minha preparação, desde o começo dos estudos até a reta final, é focada, é direcionada pela resolução de questões. Eu uso questões de provas anteriores para me mostrar onde eu tenho lacunas de conhecimento, ou seja, onde eu não entendi direito o que eu deveria ter entendido. As próprias revisões vão me propiciar, as próprias questões vão me propiciar revisar um monte de coisa. Porque sempre que eu estiver resolvendo questão e tiver com alguma falha, eu vou voltar na teoria pontualmente para poder revisar aquilo. Não é com base num cronograma engessado, é com base numa necessidade real e prática que as questões de prova me mostrarem. Ó, as questões de prova estão me mostrando que eu não entendi direito realmente a parte de licitações. Então eu estou voltando lá para revisar porque as questões de prova estão me mostrando isso. Nas questões de prova, eu já estou acertando tudo de juros simples. Eu não preciso revisar, já estou acertando as questões. Então, as questões vão me apontar lacuna de conhecimento, coisas que eu preciso voltar para aprender direito, que eu ainda não aprendi. As questões vão me mostrar coisas que eu preciso voltar, não para aprender, mas para decorar. Elas vão reforçar onde o decoreba tem que agir. E as próprias questões servirão de revisão. Ao meu ver, é uma das melhores formas de revisar, que você revisa na prática. Então, nesse artigo eu mostro como todo o meu estudo é centrado em questões. Isso funciona também por um segundo motivo, porque questões de prova se repetem aos montes. Eu mostro exatamente o porquê disso nesse primeiro artigo. Então, mais uma vez que isso é relevante, eu não estou dizendo que revisar não seja importante, é importante. A minha crítica é como revisar. Essa revisão engessada desse jeito que eu mostrei aqui, eu, sinceramente, nunca utilizaria isso. Eu, Vitor, eu nunca utilizaria. Vitor, eu estou usando desse jeito mesmo, estou gostando, estou tendo muito resultado. Ótimo, continuo usando. Eu não estou aqui para querer mexer em time que está ganhando. Beleza? Bom, pessoal, a mensagem era essa. Encerro aqui esse nosso vídeo. Bons estudos e até a próxima!